Você podia estar em outro lugar hoje. Você podia estar saindo com seus amigos, você podia estar em casa descansando, você podia estar trabalhando, você podia estar em outro lugar. Mas a gente escolheu estar aqui. E nós nos reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus. Nós estamos aqui para esquecer de nós mesmos e glorificar o Rei Jesus. Nós estamos aqui para deixar o mundo de lado e glorificar o Rei Jesus. Nós estamos aqui para esquecer os nossos próprios sonhos, as nossas preocupações e glorificar o Rei Jesus. Por isso eu quero que agora você fique em pé e comunique aos anjos e lembre o Senhor e afirme para todas as pessoas que estão aqui presentes e afirme isso para si mesmo. A razão de nós estarmos aqui. Nós nos reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai, adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. Você está ouvindo o que você está falando? De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo. Só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar Rei Jesus, Senhor. Você pode levantar suas mãos? Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Quero ouvir só a igreja agora. Você pode se assentar.
Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Verso 12 e 13, a gente lê assim: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche os seus olhos uma vez mais. Deus e Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, nos colocamos diante da face do Senhor a quem servimos, iniciando uma jornada, uma semana, onde faremos sérias reflexões sobre o nosso estado, a nossa condição e o ideal do Senhor para a Igreja Brasileira de Dallas. Que estes momentos em família, que as reflexões aqui, dentro dos limites deste lugar, possa ser marcada pela Tua presença e pela ação poderosa do Teu Espírito. Que Ele tome posse do nosso coração, que revele a cada pessoa o Teu ideal, e que de forma tão individual, o Senhor chegue e fale conosco, e depois dos instantes aqui reunidos, saímos com a certeza de que ouvimos a voz do Deus Todo-Poderoso. Ouça a nossa prece, Pai. Não é fiados em nossas justiças que nós oramos, mas nas Tuas muitas misericórdias, no nome de Cristo. Amém. Outro dia eu ouvi dizer, alguém falar que as pessoas não mudam, elas são o que elas sempre foram. Bastaria um pouquinho de honestidade e nós chegaríamos à constatação de que somos os mesmos de sempre. Às vezes, sob alguns estímulos externos, durante algum tempo, a gente até consegue se comportar direitinho. Mas na maioria das vezes, a gente usa as palavras para esconder os pensamentos, a gente reage de acordo com as vantagens, e a gente vive tentando não parecer ser tão ruim quanto a gente é. A impressão é que a gente vive disfarçado, encarnando personagens politicamente corretos, para a gente vencer na vida e não ser julgado negativamente pelos outros. Os que fazem o tipo Gabriela, aquele famoso personagem de Jorge Amado que dizia: eu sou assim e vou morrer assim. Outros, um pouco mais sensíveis, quem sabe, admitem até as suas falhas, mas não têm feito nenhuma medida, não têm tomado nenhuma medida efetiva para mudar de vida. Há ainda os que tentam achar um culpado. Culpam o governo, culpam os pais, culpam o cônjuge, culpam a igreja, sempre numa tentativa de se defender. Ouça o que eu quero lhe dizer no início dessa mensagem. Enquanto a gente não assumir as nossas responsabilidades pessoais, enquanto a gente não encarar os nossos demônios, enquanto a gente não se humilhar a alguns, enquanto não procurar, inclusive, ajuda especializada, sendo reféns da sua própria consciência, cegada e cauterizada por desculpas e mais desculpas, não vão conseguir experimentar aquilo que o Senhor quer, de fato, lhes dar. É mais do que uma questão de dieta, é mais do que uma questão religiosa, é mais do que uma questão comportamental,
é a necessidade de uma nova vida, é a necessidade de um reavivamento da primitiva piedade, e isso é uma questão pessoal. Pessoal como foi para José, quando sozinho, sob fortes injustiças, teve que se posicionar no Egito. Pessoal como foi para Saul, que confrontado e humilhado, cego, precisou reconhecer que tinha vivido uma vida toda com um zelo mal direcionado. Pessoal como foi para Judas, e na última tentativa de Cristo, quando lhe lavou os pés, saiu para vendê-lo ao preço de um escravo. Pessoal como foi para Saul, que começou bem, mas acabou mal. Eu quero dizer a você, não tem como a gente esperar uma grande coisa acontecer, nem com a igreja e nem com o mundo, para a gente começar a ajeitar a nossa vida. Isso não vai acontecer. A revelação nos diz, temos a esperança de ver toda a igreja reavivada, tal coisa nunca de vir. Como igreja, alguns apelos têm sido feitos ao longo das últimas décadas. Eu tive o cuidado de trazer uma coisa aqui para você. Tive o cuidado de selecionar pelo menos 4 tentativas. Eu não digo que foram as únicas, mas 4 das muitas tentativas, quem sabe essas são as principais, da igreja chamar a atenção, a igreja mundial, chamar a atenção de sua membresia para a necessidade de uma mudança de vida. A primeira delas foi, que eu selecionei, foi uma publicação da revista mensal em novembro de 1924, eu tenho a capa da revista aqui. O conteúdo dessa revista era uma semana de reflexão que as igrejas ao redor do mundo poderiam ou deveriam fazer para pensar um pouquinho numa mudança de vida. Novembro de 1924. Uma segunda, muito forte, quem sabe uma das mais marcantes, se deu 50 anos depois. Aqui está a capa, novembro de 1975. Quem protagonizou escrevendo uma mensagem à igreja no mundo foi o seu presidente, pastor Robert Pearson. Pouco mais de 10 anos depois, em 1988, uma outra publicação, o Neil Wilson, que faleceu há alguns poucos anos, e que foi pai do atual presidente da Igreja Mundial. E quem sabe a última, muitos de vocês devem lembrar, janeiro de 2011, essa edição, um apelo à reforma e ao reavivamento. Dessas 4, eu sublinho alguns dos argumentos utilizados por esses homens de Deus. Nessa edição de 1924, menos de 10 anos depois da morte de Ellen White, um dos autores desses vários artigos publicados na década de 20 do século passado, ele diz, em muitos casos, em nossas igrejas, o primeiro amor desapareceu, diz ele, dando lugar a uma observância formal, inclusive do sábado. O formalismo, diz ele, é a rocha fatal em que naufragou o judaísmo antes, mesmo ainda na observância do verdadeiro sábado. E o amor de Deus desaparecer em grande escala. Ele diz, temos agora muitos milhares de adventistas nascidos nesta fé. Não queremos dizer que tenha que ser assim, mas há todavia o perigo de que muitos destes guardem o sábado formalmente, por haverem sido ensinados, o que resulta talvez numa aparência de piedade. Um apelo fortíssimo, quase 100 anos atrás. Robert Pearson, em 1975, dizendo dos grandes avanços da igreja, mais de 50 casas publicadoras que havíamos na época, literatura em mais de 170 línguas, dialetos, e vai por aí afora, com mais de 70 mil obreiros, mas olhando para o mundo, ele diz, o trabalho é grande demais, nós não vamos dar conta nesse ritmo. Aí ele faz a pergunta, qual é o problema? Por que a gente tem feito tão pouco? Por que ainda há tanto a ser feito diante de nós? E ele busca trazer aqui, chamar a atenção da igreja, e uma das coisas, a reforma deve seguir o reavivamento. Ele diz, visto o arrependimento ser o primeiro passo para o verdadeiro reavivamento, antes de podermos ser salvos, devemos reconhecer que estamos perdidos. Mas sabe o que é? O sintoma de Laodiceia é achar que a gente não está tão ruim assim.
Este foi um apelo muito forte, causou impressões na igreja na década de 70, mas nós estamos aqui ainda, mais de 40 anos depois. No final da década de 80, aqui, quando a minha família estava dando os primeiros passos na fé, este homem de Deus chegou a dizer, isso já faz 30 anos, os sintomas incluem uma crescente taxa de divórcios, práticas e padrões questionáveis, desunião, focos de rebelião, uma atitude geral de mundanidade. Demasiado número de pessoas entre nosso povo são analfabetos doutrinariamente e, como resultado, não possuem convicções firmes ou dedicação a este movimento profético. E aí, baseando-se no texto de O Grande Conflito, página 464, ele diz aqui alguma coisa. O reavivamento da primitiva piedade ocorre justamente antes do tempo do fim. Precipita a volta de Jesus. Este reavivamento sobrepassa todos os reavivamentos desde os tempos apostólicos. Jamais nenhum igual a este. Este reavivamento leva muitos a separar-se de outras igrejas e aceitar as verdades que proclamamos. É a verdade do alto clamor. Esta experiência de reavivamento prepara um povo para a segunda vinda do Senhor. E por último, está implícito que o amor a Deus e a sua palavra não foi suplantado pelo amor ao mundo entre aqueles que recebem o derramamento do Espírito e o poder de Deus. Tentativas da igreja de chamar a nossa atenção. Pois bem, o último apelo em 2011, é com ele que mais tarde eu devo concluir as minhas considerações. Essas foram algumas das oportunidades desperdiçadas pela igreja ao longo das últimas décadas. Oportunidade de rever a própria vida e tomar decisões cruciais. Ouça o que vou lhe dizer, não acredite na ideia de que quando sair decreto dominical e começar a perseguição e essas coisas mais, você vai ter fibra moral para mudar de atitude. Você não terá. A vida espiritual respeita os mesmos elementos do condicionamento físico. Ela precisa ser desenvolvida, suas capacidades despertadas, sua condição revigorada. Quando o reavivamento precipitar a chuva serôdia, será tarde demais para colocar as coisas em dia com Deus, porque a chuva serôdia será derramada somente sobre aqueles que tiveram a experiência da primeira chuva. Apesar da sua importância, como disse Neil Wilson em 1988, isso não se dá por voto de comissão, isso não é resultado de concílio anual da igreja, isso acontece na vida prática, nos negócios do dia a dia, nos momentos a sós com Deus. O grande problema é que muitos de nós nos achamos muito satisfeitos com o que a gente já tem, como se já fosse suficiente. A gente nitidamente se identifica com Laodiceia e se torna participante dos seus pecados. É uma visão muito inflacionada a respeito de nós mesmos. A gente acredita ser aquilo que a gente não é. A gente acredita ter aquilo que a gente não tem. Mas a gente desconhece a nossa real condição e a nossa arrogância chega a dar nojo. Essa é uma palavra forte, mas é o que está implícito quando João diz que nós causamos náuseas em Deus porque não estamos nem lá e nem cá. A verdadeira piedade não é uma questão de status espiritual. A gente não está buscando o poder pelo poder. A gente não pode manipular o Espírito Santo como se isso fosse uma questão de eu sou espiritual e o outro não é. Eu faço isso e o outro não faz. Eu estou nesse nível e o outro não está. A verdadeira piedade é viver a vida de Cristo, é refletir o seu caráter. A gente precisa encarar isso como uma responsabilidade pessoal. Ninguém pode dar uma procuração a uma outra pessoa em relação à sua própria salvação. No final, você vai ter que dar contas de si mesmo. Repare nas palavras de Ezequiel no capítulo 14. São palavras muito fortes. São palavras muito fortes, lutando contra o estado de apostasia nacional. Ele faz uma reflexão em relação à nação, e ele cita personagens históricos. Ezequiel capítulo 14, ele diz, ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, e ele diz, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua própria justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Eu posso estar falando para pais piedosos que têm sustentado, no joelho e na madrugada, a fé de seus filhos, lutado ao vê-los caminhando em direção à perdição. E eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, continue orando. E essas orações, elas de fato são muito poderosas, mas haverá um momento em que nós vamos precisar definir o nosso próprio destino. E aqui esses 3 personagens dizendo, não salvariam nem a sua própria casa, a não ser a sua própria alma. Ellen White diz
que a gente deve entrar nisso individualmente. Mas como o título da mensagem de hoje, alguns de nós estamos estacionados há décadas. Nenhum progresso, nenhum avanço. Alguns, quem sabe, não sabem nem o que é ser um cristão de verdade. Em Atos capítulo 11, verso 26, o doutor Lucas acha por bem dizer que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas o que isso significa? No que se fundamenta uma vida cristã de verdade? Tem muita gente que deseja ser um cristão. Tem muita gente que deseja viver uma vida cristã, mas não sabe como. Essa semana a gente vai considerar esses estágios da vida cristã e como a gente faz para avançar. Mas antes a gente precisa saber o que é um cristão de verdade. Você pode ter nascido num lar cristão, você pode ter nascido num país cristão, mas isso não faz de você um cristão. Você não pode herdar o cristianismo. Não há nada automático que possa tornar você aceito no reino de Deus. Você pode ir à igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser de boa índole, mas isso não faz de você um cristão. Existem milhares de pessoas nesse país que pensam ser cristãos, mas não são no sentido estrito da palavra. Eles nunca nasceram de novo, nunca receberam verdadeiramente Cristo em seu coração. Ellen White nos diz, a não ser que venha o reavivamento do Espírito de Deus, e toda a sua profissão jamais fará que os membros da igreja sejam cristãos de verdade. Podem dizer, podem confessar, mas isso não os tornará. Cristão, em primeiro lugar, é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo. O cristão é uma pessoa que tomou uma decisão. O cristão é quem aceitou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E ao aceitá-lo, você compromete a sua vida com Ele. Você fez uma escolha, você tomou uma decisão, você teve um encontro com o Deus vivo. Você recebeu Jesus em seu coração e esse é o primeiro passo. Muito clichê, não? Quantas vezes você já ouviu algo parecido? Mas será que isso já aconteceu com você? Houve um momento na sua vida que você se arrependeu da sua vida pregressa e dos seus pecados horrorosos? Um momento em que você se deu conta que você é um pecador condenado à morte eterna? Esse é o ponto de partida. Ao aceitá-lo, Jesus passa a viver em você. E o Espírito Santo entra no seu coração e ele te comunica poder para viver uma nova vida. Isso não é possível sem receber a Cristo como Salvador. Mas isso é uma decisão. Você precisa fazer de forma consciente. Intelectualmente, você pode até dizer assim, eu acredito, mas não é suficiente. Emocionalmente, você se comove. O apelo, a música, o sermão, a mensagem, o vídeo, seja lá qualquer outra ferramenta, você se emociona, você se comove, mas isso também não é suficiente. Você precisa decidir e você precisa dizer, eu aceito Jesus na minha vida. Então, fase 2, algo acontece depois disso. Uma mudança deve ocorrer na sua vida. As coisas velhas, diz a Bíblia, já passaram e eis que se fazem novas. Deve haver uma mudança definitiva na forma em que você vive. Deve haver uma mudança na atitude, na sua atitude em relação a Deus. Você passa a amá-lo de forma intensa. Você o inclui em todas as suas decisões diárias. Segundo, deve haver uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. Você não pode mais achar que o mundo gira em torno das suas próprias vontades. O egoísmo começa a perder a força. O prazer já não é mais a prioridade. Já não é mais esse negócio assim, eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Não, porque há uma mudança em relação à forma como você se enxerga e à forma como você administra suas próprias vontades. Em terceiro lugar, deve haver uma mudança na sua atitude em relação ao próximo. Você precisa amá-lo como a si mesmo. E não me fale de uma religião, quando na realidade os relacionamentos demonstram fragilidades, onde tudo onde eu estou metido, dá problema. Família, dentro de casa, negócios, amigos, vizinhança. Parece que foi batizado no limão, no vinagre. Cristão azedo. Não, tudo se faz novo. Esse é o slogan da conversão. Meu irmão, cristão é um lugar onde Cristo acontece. É na sua vida que Cristo acontece. Os estágios que marcam esse desenvolvimento cristão, que queremos considerar essa semana, eles terão que ser explorados e explicados. Se não houver mudanças significativas no seu procedimento, é melhor você rever a ideia de que está realmente convertido.
As mesmas velhas manias, os mesmos traços, o mesmo temperamento difícil. Não é possível que a graça não possa provar na minha vida que ela tem poder para mudar um ser humano. Alguns, e me perdoem, eu não quero parecer indelicado, como tolos, contam com certo orgulho capítulos que já deveriam ter esquecido. Batem no peito com um sorriso no canto de boca, lembrando da época de quando enchiam a cara, de quando eram valentes, de quando viravam a noite na madrugada, quando tinham várias namoradas ao mesmo tempo. Dessa época, meu irmão, deveria apenas existir o borrão nos registros do céu. As únicas marcas que deveriam existir do seu passado mundano estão nas palmas do nosso Salvador. Se a sua vida não mudou, se os frutos do Espírito não fazem parte da sua realidade atual, questione sua conversão. Pelos seus frutos o conhecereis. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paciência, paz, domínio próprio e outros mais. Você está vivendo a vida cristã? Você sabe dizer se teve realmente um encontro com Ele? Essa mudança de fato aconteceu na sua vida? Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos, pensando que é um cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu a Cristo e uma mudança ocorreu na sua forma de ser. Terceiro, cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Marcos 8,34, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente está sendo desafiado o tempo inteiro. Cristo também tem um desafio, mas nós estamos sendo desafiados o tempo inteiro. O nosso namorado ou namorada nos desafia a ceder um pouquinho mais a cada encontro. A nossa turma na escola nos desafia a ceder um pouquinho mais nas comemorações e festinhas nos finais de semana, essas que nós nem deveríamos estar presentes. O nosso melhor amigo às vezes nos desafia a confrontar o conselho dos pais. A sociedade nos desafia a comprar o que a gente não precisa. A cultura nos desafia a gente a não destoar dela, a aceitarmos as mudanças e fazer como todo mundo faz. A internet fica nos desafiando toda hora, para a gente não ser uma coisa que a gente não é nas redes sociais, onde ninguém come mal, onde ninguém veste mal, onde as férias parecem não ter fim, onde a vida é um playground. A verdade é que Jesus também tem um desafio para nós. Se você não pagar o preço, você não é digno de mim, ele diz. Às vezes, como igreja, e eu não quero cometer esse tipo de pecado, às vezes a gente tenta suavizar as coisas para aumentar e contentar nossa membresia. Afinal de contas, você teve uma semana tão difícil. Você vem num sábado para ouvir uma palavra de consolo, porque você batalhou e batalhou, aí chega no sábado, você vem para apanhar. Aí a gente tenta adorar a pílula. Numa pregaçãozinha comportamental, com dica 1, 2 e 3 de como é que você consegue, vencer os seus desafios e tudo mais. A semana entrei em contato com um movimento extraordinário, extremamente popular, aqui ao sul do Texas, em Houston. Tão popular que a figura que protagoniza esse movimento, numa igreja absurdamente enorme, imensa, chega a ser questionado numa entrevista, numa rede de televisão famosa. Você como se definiria? Um pastor ou alguém especializado em autoajuda? E ele teve que engolir a saliva, pensar um pouquinho, e a sua resposta foi evasiva. Ele acabou meio que declarando que ele é os dois ao mesmo tempo. Olhe para mim aqui, eu não sou um especialista em autoajuda, eu não estou aqui para ajudar você a encontrar a força interior para você vencer seus problemas. Eu estou aqui, meu irmão, com um único objetivo: ajudá-lo a apreciar a própria salvação. E às vezes o confronto e a exortação, elas são necessárias. É lógico, eu não posso ficar falando nesse tom o tempo inteiro, porque nem eu mesmo aguento. A gente não pode enfeitar o pavão, a gente não pode dourar essa pílula. Todo mundo aí dizendo que você merece ser feliz, todo mundo dizendo aí que você tem que fazer o que você bem entender. Mas eu não posso falsificar o evangelho. O desafio de Cristo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é aqui que a igreja se esvazia. Quando não tem os seus mimos atendidos, quando não tem as suas vontades satisfeitas. O cristianismo de hoje é tão popular que não representa nenhum tipo de ameaça mais. Entre os que se dizem cristãos, case, se não der certo, separa. Qual o problema de beber socialmente? Cristãos argumentam nessa direção hoje. Não vejo nenhum mal de curtir, às vezes, uma noite com os amigos, em algum lugar aí, dançar um pouquinho. Professos cristãos que, enquanto não são pegos, tiram proveito do Estado. Olhe para mim, não ignore seus deveres como cidadão. Tiram proveito dos seus clientes.
negociações fraudulentas. O verdadeiro cristianismo, quando vivido, sempre será impopular. É o que diz a Escritura, pelo menos é o que diz a Escritura. Mateus 5,11, quando vos perseguirem por causa de mim, ele diz. Paulo escrevendo a Timóteo da cela, da cadeia em Roma, ele diz, segunda carta, capítulo 3, verso 12, os que viverem piedosamente sofrerão perseguições. Você é um cristão? Se houver alguma dúvida, por favor, não deixe esse lugar hoje sem resolver isso. Mas como é que a gente pode viver uma vida cristã? Eu me casei há cerca de 12 anos atrás, foi numa noite de junho. Estávamos nós dois, eu e a Giane, de frente de um pastor. No caso, até foi o pai dela. 15 de junho. Eu a admirava, mas ainda não era casado. Eu a achava linda e amável, mas eu ainda não era casado. Eu, inclusive, já a amava, mas eu ainda não era casado. Eu precisei ir com ela diante de um pastor, e quando ele perguntou se eu aceitava como minha esposa, então eu disse publicamente, eu aceito. Foi quando ele disse, marido e mulher. Então nós nos casamos. Foi uma decisão pública. Eu vim em público, diante de uma congregação, com testemunhas por todos os lados, e eu aceitei a Giane como a minha esposa. É uma questão de decisão. Só acreditar não é suficiente. Só desejar não é suficiente. Sair para almoçar uma vez por semana também não é suficiente. Nem mesmo amar seria suficiente. Eu precisei dizer, eu quero. Acreditar em Deus também não é suficiente. Você sabe muito bem que o diabo acredita, ele já inclusive morou lá. Considerar Jesus uma pessoa maravilhosa, extraordinária, um grande homem, também não é suficiente. Ir à igreja uma vez por semana, no sábado, também não é suficiente. Você precisa dizer que o aceita como seu Senhor e como seu Salvador. Mas assim como no casamento, a cerimônia foi só o começo. A partir do compromisso, você passa a viver junto e compartilhar a vida. E, meu amigo, casamento não é uma lua de mel permanente. Você precisa trabalhar para dar certo. Se você quer crescer, você tem que seguir certas regras. Para crescer em Cristo acontece a mesma coisa. Como um bebê, depois do nascimento, você começa a sua vida em Cristo. Você não nasce grande no reino de Deus. Você não surge maduro na sua caminhada para o céu. Você precisa crescer. Mas aí existe uma tragédia do cristianismo atual. Uma grande tragédia. Uma terrível tragédia. Eu me lembro quando Noah começou a dizer as suas primeiras palavras. A gente ficou encantado. Papá, ele dizia. Como se já não tivesse 7 bilhões de pessoas falando por aí pelo planeta. A gente ficou chocado com uma criança que disse, papá. Ele aprendeu a falar, papá. Mas imagina se hoje, com quase 7 anos, ou daqui a algum tempo, com quase 20, ele olhar para mim e só conseguir dizer, papá. Algo estaria errado? Mas às vezes não é assim na igreja. Estacionados há décadas. Mal conseguem dizer mais do que, espiritualmente falando, papá. Não conseguem fazer mais do que aquilo que aprenderam no início de sua carreira cristã. Mas não avançaram, não evoluíram, não desenvolveram. O apóstolo Paulo diz à igreja em Efésios, capítulo 4, verso 13, falando de que o Senhor Jesus Cristo, que subiu, mas que também desceu. E esse é um texto incrível, porque o apóstolo começa a argumentar que Jesus Cristo, que concedeu dons aos homens, ele subiu e também desceu. E quando você analisa o texto, o que está sendo explorado pelo apóstolo Paulo é que para conceder dons aos homens, para conceder os elementos necessários para o crescimento espiritual da igreja, Jesus Cristo precisou subir, porque foi quando ele subiu que ele enviou o Espírito Santo. Mas antes de subir, o apóstolo Paulo diz que ele desceu às regiões inferiores. Jesus Cristo teve que descer ao inferno, e essa é a expressão que é utilizada para identificar a segunda morte. Ele precisou ir ao inferno para dar condições de conceder o direito da igreja a receber o Espírito Santo e os dons nesse pacote. Mas nós apreciamos isso até com uma certa leviandade. Nós não apreciamos como deveríamos, por isso não temos recebido como poderíamos receber. E aí ele diz, até que todos cheguem ao pleno amadurecimento, à estatura de Cristo. O ideal da igreja é que ela cresça à medida de Cristo.
Em outro momento, e foi o texto que nós abrimos aqui, o apóstolo Paulo é claro em dizer: gente, já estava na hora de comer comida sólida, já estava na hora de ensinar, mas estão precisando voltar aos elementos iniciais, leitinho, quando deveriam estar comendo outras coisas. A gente precisa deixar de ser menino, a gente precisa deixar de ser criança, e uma boa parte dos problemas que a gente precisa enfrentar é por conta de imaturidade. Imaturidade espiritual, imaturidade emocional, com marmanjões que passaram dos 40 e 50 anos. Eu estou exortando você a avançar no seu cristianismo. E a gente visa e intenta essa semana mexer com as estruturas da igreja. A gente quer chamá-lo a um compromisso com Cristo. A gente quer confrontar você para que de alguma forma você tome uma decisão. Mas graças a Deus, a Bíblia também nos dá uma segurança. É o mesmo Paulo que diz: Deus opera em vós tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. As mudanças que serão propostas, as reflexões a qual seremos submetidos, algumas delas seremos incapazes de colocar em funcionamento. Nós não temos condições de fazer isso por nossas próprias forças. Nós não temos. Não temos. Diz a serva do Senhor: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. Alguns de nós, Deus gostaria de se revelar de uma forma especial. Deus gostaria de dizer: eu tenho mais para você. Eu quero que você me veja. Eu quero me revelar numa outra perspectiva. Mas a voz profética aos adventistas no tempo do fim nos assegura que enquanto não formos fiéis à luz que já temos, não vamos receber maior luz. Qual é a luz que você tem? É diferente aqui. Nós não somos uns para os outros uma medida. A questão não é o que está acontecendo com quem está do seu lado, nem mesmo seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Ninguém é medida para ninguém. Isso aqui é uma questão individual. E o que a gente sente no coletivo é a soma das nossas experiências individuais. Isso é uma questão pessoal. E pessoalmente, que luz você já tem? Que luz você já tem? Que conhecimento já foi trazido a você? Onde a sua consciência, pela ação do Espírito, já diz para você: isso aqui não te pertence mais. Isso aqui diz respeito a uma outra vida, a uma outra época, a um outro ser que foi sepultado. Não tente ressuscitar aquele ser infame que você sepultou no dia do seu batismo. Não vale a pena. E eu não sei o que acontece. Mas essa natureza carnal, imunda, nojenta, a capacidade que ela tem de se regenerar. Às vezes, você mata ela numa decisão, num sábado pela manhã, num sermão, e mal o domingo acaba, está lá, de novo, viva e cheia de energia. Que luz já foi concedida a você? A essa luz, você tem que dar uma resposta positiva. Onde o Senhor já disse para você: olha, isso aqui já deu. E a gente não faz isso no pacotão aqui, ó. Isso não é no pacotão aqui, ó. Nunca vai ser. Isso nunca vai funcionar. É aí dentro. E você, inclusive, tem que ser generoso, compassivo e longânimo com o seu cônjuge, porque ainda que vocês tenham se batizado no mesmo dia, ainda que vocês tenham recebido o estudo da mesma pessoa, ainda que vocês tenham a mesma quantidade de experiência, ele está num nível diferente do seu. E você tem que ser longânimo com ele. Você tem que ser compassivo com ele. Você tem que exercer o amor para com seu cônjuge, porque isso é individual. Continua a serva do Senhor: a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ele esteja sendo derramado nos corações ao seu redor, mas nós não a discerniremos
e nem a receberemos. Não seria terrível isso? O apelo em 2011. E eu não posso esconder a minha frustração. Eu me lembro quando li esse documento a primeira vez. Meu coração acelerava, batia forte. Com os mais próximos e mais íntimos, pessoas da minha confiança, pastores mais experientes com as quais eu dividia parte dos meus dramas, com aquele documento nas mãos, cada um num lado da linha do telefone, eu dizia: você leu isso aqui, você está vendo isso aqui, é agora, não tem como, é agora. Esse documento está sendo publicado, lido em cada igreja, em cada hospital, em cada casa publicadora, em cada reunião administrativa, nos seus mais variados níveis. Eles saíram daqui em Washington, numa reunião em outubro, e em janeiro esse documento estava na mão da igreja, espalhado no mundo todo mundo lendo, todo mundo sendo advertido, um apelo urgente ao reavivamento e à reforma. E quando isso chegou na minha mão, eu não podia acreditar. Eu me lembro, reuni parte da minha comissão, os meus oficiais, o pastor que trabalhava comigo na minha igreja, e nós fomos para uma sala e lemos esse documento juntos, choramos, ajoelhados, e dizendo: agora vai. Não contente com isso, fiz um retiro num final de semana, levei toda a igreja para o meio do mato, ficamos lá, ao redor de uma fogueira, lemos o documento, jovens chorando, as crianças ali, parecia que todos estavam conscientes de que uma grande coisa ia acontecer. Mas quer saber? Eu temo que essa onda iniciada no início de 2011 já tenha deixado as suas impressões mais fortes e muitos já nem pensam mais nisso. Foram tomadas 8 resoluções. Estas resoluções têm que ver com obreiros, têm que ver com a instituição, o sistema da igreja, mas 3 delas afetam particularmente os seus membros. Primeira resolução: o compromisso de pessoalmente dar prioridade ao dever de buscar a Deus para um reavivamento espiritual. A palavra pessoalmente aparece aqui, a palavra prioridade aparece aqui, a palavra dever aparece aqui, a palavra busca aparece aqui, pelo reavivamento espiritual. Segundo, resolução: individualmente, de novo, dedicar tempo significativo a cada dia para manter comunhão com Cristo mediante a oração e o estudo da palavra de Deus. Terceiro, examinar o coração e pedir ao Espírito Santo para nos convencer de tudo o que nos esteja impedindo de revelar o caráter de Jesus. Eu me levanto aqui, diante da minha igreja, num domingo de março, com a profunda expectativa de que o Espírito Santo fez o seu trabalho no seu coração enquanto você ouvia as minhas palavras aqui hoje à noite. Profunda esperança eu tenho de que em você há um anseio por alguma coisa maior e mais elevada que você hoje não está desfrutando, e por isso você respondeu vindo a este lugar, e por isso esta semana nós vamos intensificar este processo. Eu ainda vou aumentar o tom do meu discurso, eu ainda vou abordar algumas questões extremamente sensíveis que diz respeito à nossa saúde, à nossa paz com Deus. Mas hoje, reforçando o apelo que fiz ontem, hoje, eu queria que você não deixasse este lugar sem ter uma conversa com Deus. Nós não vamos terminar com uma música, nós não vamos terminar com louvor, nós não vamos terminar nem mesmo com a minha oração aqui à frente. Eu vou para casa e vou me recompor para amanhã à noite. Quando você achar que deve, você vai para casa. Mas por favor, não saia daqui sem falar com o Senhor. Não saia daqui sem a certeza de que a decisão que você precisa tomar, ela foi tomada.
Eu não sei você, mas eu quero avançar. Eu quero avançar. Se Deus tem mais para me dar, eu quero receber. Que Deus te abençoe. A gente se vê aqui amanhã.